Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Oposição pede que o Ministério Público investigue liberação de verbas federais a deputados antes da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer. Banco de Desenvolvimento também está na mira da Justiça. Repasses do BNDES a grandes corporações serão investigados, enquanto o crédito do banco a pequenas e médias empresas despenca no primeiro semestre do ano. Os termômetros marcam temperaturas abaixo de zero em várias cidades do sul do país. E Sudeste já sente a chegada da massa de ar polar. Cresce o endividamento da população. Muitos enfrentam dívidas 3 vezes maiores do que o salário. Desemprego e queda na renda estão entre as razões apontadas para não conseguir quitar os débitos. O preço dos imóveis para alugar recuou no mês passado. Nas 15 cidades brasileiras pesquisadas, a queda foi de 0,12% em junho, na comparação com maio. O governo dos Estados Unidos autoriza a emissão de 15 mil vistos para trabalhadores sazonais por causa da falta de mão de obra não qualificada. Nas férias escolares, a rotina muitas vezes muda completamente. Se já é difícil manter o horário de dormir, do banho, as refeições viram uma tarefa árdua. Mas dá para manter uma refeição balanceada e divertida nessa época. A dica é envolver as crianças no preparo. A maternidade mudou tanto a vida da Lívia que até a sua relação com a comida ficou diferente. Muito mais saudável. O Felipe sempre comeu bem, minha família sempre comeu bem, mas com a ansiedade eu comia muito mal. Comecei a comer as mesmas coisas que ele comia, então ao invés de eu ensiná-lo, o Felipe passou a me reensinar. Hoje, a Lívia tem um blog que entre um post e outro ensina receitas com a ajuda do Felipe. Introduzir uma alimentação mais saudável para as crianças pode ser mais fácil do que se imagina, mas para isso é preciso usar a criatividade. Uma dica simples é pedir ajuda dos pequenos na hora de decorar o prato com verduras e legumes coloridos. Envolver os filhos no preparo das refeições melhora a relação deles com a comida. É importante você colocar a criança nesse contexto, desde a compra, levar para o supermercado, porque aí vai despertando a curiosidade e quebrando aqueles tabus de que verdura, legume, frutas não tem sabor, que não é gostoso. Então, quebrar esse paradigma. Essa nutricionista lembra que mesmo em tempo de férias, é preciso manter uma alimentação equilibrada. Que legumes, verduras e frutas são muito ricos em vitaminas e minerais, que vão aumentar a imunidade e prevenir os quadros de doenças respiratórias, resfriados, gripes e etc. E evitar as doenças no período de férias, que ninguém quer ficar doente em férias, né? A Universidade de São Paulo oferece mais de 4.000 vagas para atividades e cursos para a terceira idade. A repórter Vanessa Lorenzini conta pra gente como participar. Boa tarde, Vanessa. Oi, Ana, boa tarde. Boa tarde a todos. Essa iniciativa faz parte do programa Universidade Aberta à Terceira Idade da USP. Aos idosos são oferecidas disciplinas regulares dos cursos de graduação da universidade, tanto aqui no campus da capital quanto nos campi do interior. E as inscrições podem ser feitas pessoalmente do dia 24 ao dia 28 desse mês. Para nos dar mais informações, está aqui ao meu lado o Dr. Egídio Doria, coordenador do programa Universidade Aberta à Terceira Idade. Boa tarde, doutor Egídio. Boa tarde. Qual que é a importância dessa troca entre os idosos e os jovens na sala de aula? Então, nós estamos na nossa 47ª edição da Universidade Aberta à Terceira Idade e um dos grandes norteadores desde o início do programa foi da questão do convívio entre jovens e idosos, rompendo aquele paradigma de idosos de um lado e jovens do outro. E isso favorece não só o enriquecimento do idoso, como também o do jovem. Um enriquecimento não só afetivo, mas também um enriquecimento cultural, porque existe a questão da experiência que só o idoso pode fornecer a essa pessoa jovem. E tem também algumas atividades complementares, né? Quais são elas? Nós temos atividades complementares que são cursos, atividades culturais, atividades esportivas como musculação, dança-cínio, dança circular, pilates, treinamento funcional. E o bom da Universidade Aberta é que essas atividades são gratuitas e na maioria das vezes elas não exigem nenhum pré-requisito básico do idoso, simplesmente o interesse em querer participar e aprender. Obrigada, doutor Egídio. Então, para mais informações é só ligar no número de DDD 11 3091 9183 ou mandar um e-mail para 3idade@usp.br. Ana? Obrigada, Vanessa.
A Associação Cruz Verde realiza campanha para arrecadar produtos para o preparo da dieta dos pacientes. A repórter Adriana Cimino traz as informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. A Associação Cruz Verde é uma instituição filantrópica que atende o SUS, na verdade, e cuida de pacientes que têm paralisia cerebral, de grau moderado até grave. E agora esse mutirão do Mingau, ele tem o objetivo de prover o alimento básico para a maioria dos 200 pacientes que são atendidos aqui. Eu vou conversar agora com a Marilena Pácios, que é superintendente aqui da Associação Cruz Verde. Marilena, do que vocês estão precisando e por que esses produtos são tão importantes? Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos precisando dos ingredientes principais do mingau, que é mucilon, farinha láctea e Neston. São ingredientes básicos para o mingau que a gente oferece para os pacientes no período da manhã e à noite no jantar, após o jantar, a ceia do jantar. Então, são 120 quilos de ingredientes que a gente utiliza por semana e a campanha é o mutirão do mingau e aí um apelo para que todo mundo possa colaborar aí com o nosso mutirão. Ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Se você puder ajudar, você pode acessar o site da associação, que é cruzverde.org.br. Lá tem todos os indicativos de como você pode fazer a sua doação. Tá ótimo, Adriana, obrigada. Aldo? O Brasil tem mais de 166 milhões de pessoas aptas ao trabalho e boa parte está endividado. Pior, viu? Muito endividadas. Você provavelmente conhece alguém que esteja endividado. São 61 milhões de brasileiros. E uma pesquisa revelou por que está tão difícil quitar as contas. Essas dívidas são 3 vezes maiores do que o próprio salário. As pessoas deviam 3 a 4 vezes o salário, mas estavam pagando em dia. Isso não é dívida. Hoje em dia as pessoas chamam de dívida. Por que elas chamam de dívida? Porque existe uma coisa chamada inadimplência. Eu não estou conseguindo pagar. Entre os motivos apontados pelos próprios endividados para não conseguir pagar as dívidas estão o desemprego e o baixo salário de quem continua empregado. E o cenário ruim atingiu todo mundo, de todas as faixas de renda e níveis de escolaridade. Eu comprei um carro, eu vou pagar em 36 vezes, né? Então tá bem no começo agora, tá difícil. Geralmente a gente não paga o mínimo, né? Paga um pouco a mais e vai parcelando. É cobrindo um, descobrindo o outro. A pesquisa também concluiu que os brasileiros, especialmente os mais jovens, têm uma nova percepção das dívidas. Antes, ficar com o nome sujo não era uma opção. Hoje, eles não negam as dívidas, mas buscam uma negociação justa e melhores formas de pagamento, com descontos maiores e juros mais baixos. A primeira coisa seja o consumidor entender que ele está com o poder na mão. O consumidor entender que se ele receber uma ligação, uma cartinha, ele está com o poder de sentar e falar assim: então, eu sei que eu estou devendo. O que você pode fazer por mim? Eu quero te pagar. O que é a opção? O que você está me dando? E mesmo com a situação assim, tão complicada, o importante é não perder o bom humor e o jogo de cintura. Dá um jeitinho aqui, faz um biquinho ali, mas tô com a corda no pescoço. O brasileiro adora um bicho de estimação. Já temos mais pets do que crianças, segundo dados do IBGE. Mas é preciso ter em mente que cuidar de um animal é uma responsabilidade e tanto. A casa vive cheia. São 3 cachorros, 4 papagaios, 2 jabutis e a Gypsy, essa porquinha de 6 anos e quase 200 quilos. Ela veio parar aqui a pedido do neto de Maria Eugênia, depois de uma compra feita por impulso. Antes de qualquer coisa eu comprei, entusiasmada, entrei na internet numa fazenda de mini animais e mandei vir um mini porquinho, que efetivamente chegou mini. Ela tinha 3 quilos. Fofíssimo virou fofa, virou fofona e hoje em dia é um mini hipopótamo. Manter a Gypsy adequadamente só deu certo porque Maria Eugênia tem uma estrutura e tanto. O espaço tem quase 2.000 metros quadrados, com canil, viveiro e um chiqueirinho. E o Melo é quem organiza tudo por aqui. Já são 6 anos cuidando dela, né? Você passa a conhecer, ela te conhecer e a gente se entende. Tem dia que a gente bate até papo aí, né?
Para a Gypsy, a história teve um final feliz, mas muitos animais são abandonados por não corresponder às expectativas dos donos. A Maria Eugênia até escreveu um livro sobre a experiência que teve para alertar as crianças. Não há números oficiais, mas a Organização Mundial da Saúde calcula que no Brasil existam mais de 30 milhões de animais nas ruas das cidades. Para evitar que esse número aumente, o ideal é que, ao pensar em ter um animal de estimação, se leve em conta alguns fatores, como o tamanho que o bicho terá quando adulto, se a raça costuma ser mais ativa ou tranquila, os custos diversos com vacinas, ração, banho e tosa, além de algum tratamento de saúde que se faça necessário. É preciso também levar em conta a média de anos que vai se viver em companhia do possível futuro amigo e se a rotina da casa permite a presença do animal, que na maioria dos casos, para ser feliz e saudável, precisa de interação e companhia. O guardião responsável, ele toma as medidas de saber qual a espécie mais adequada para o seu convívio e ele também vai se preparar para as despesas que existem nessa relação. Poder fazer dessa troca o mais saudável possível, você compartilhar sua vida com um animal de estimação é um grande privilégio. A luz no fim do túnel para quem quer viajar para fora do país, viu? A Polícia Federal acha que poderá retomar a emissão de passaportes ainda esta semana. O Congresso aprovou uma verba extra para a continuidade do serviço que está parado há 2 meses. Tudo depende agora da assinatura da medida pelo presidente Temer, esperada para esta terça-feira. Outras notícias nacionais. Onda de frio faz dezenas de municípios registrarem temperaturas abaixo de zero nos estados do sul. A neve que caiu em várias cidades fez a alegria dos turistas hoje de manhã. A campeã de frio foi Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, que registrou quase 8 graus negativos. Em Urupema, também na Serra Catarinense, o frio chegou a menos 6,6 graus, com sensação térmica de menos 17 graus. No Rio Grande do Sul, pelo menos 15 cidades tiveram temperaturas negativas esta madrugada. Em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha, os termômetros chegaram a menos 3,4 graus. Palmas, no sul do Paraná, teve 0 grau ontem à noite e queda de neve durante a madrugada. Temperaturas perto de zero também foram registradas em outras cidades paranaenses e no Mato Grosso do Sul. Reclamações contra a Caixa Econômica Federal sobre o FGTS quase triplicaram no primeiro trimestre do ano. E o total do primeiro semestre superou o de todo o ano de 2016. O motivo seria a liberação dos saques das contas inativas que começou em março. Quadrilhas aplicaram golpes que esvaziaram as contas antes dos trabalhadores. Muitos descobriram que as empresas não fizeram os depósitos. Também houve aumento das reclamações relacionadas ao atendimento prestado pela Caixa. Novas regras do cartão de crédito fizeram o número de parcelamentos de débitos quase dobrar em 2 meses. Entre abril, quando começaram a valer as novas regras que eliminou o antigo crédito rotativo, e maio, a quantidade de parcelamentos da dívida dos cartões aumentou 81%. Apesar de menores que os cobrados no antigo rotativo, os juros do parcelamento ainda são muito altos, cerca de 160% ao ano, 8% ao mês, para uma inflação anual que em junho foi de 3%. Falando ainda de economia, o preço dos imóveis para aluguel recuou no mês passado. Nas 15 cidades brasileiras pesquisadas pelo índice Fipzap, a queda foi de 0,12% em junho, na comparação com maio. Em 2017, o preço médio de locação acumula alta de 0,47%. Mas a inflação no mesmo período é de 1,18%, ou seja, a queda real dos aluguéis é de 0,70%. Isso significa que o poder de negociação continua na mão de quem aluga. Se forem levados em conta os últimos 12 meses encerrados em junho, a queda real foi de 3,89%. O Rio de Janeiro foi a cidade que apresentou a maior queda no valor do aluguel em 12 meses. O tombo foi de mais de 5,5%, enquanto Santos, no litoral de São Paulo, teve a maior alta com 2,5%. Na Câmara dos Deputados, às vésperas do recesso parlamentar, não houve quórum suficiente para a leitura do relatório que rejeita a denúncia contra o presidente por corrupção passiva. Nas próximas 2 semanas, base aliada e oposição vão travar uma queda de braço para conseguir os votos necessários. E tem gente querendo investigar se os repasses do governo federal nas últimas semanas podem ter influenciado alguns parlamentares. Para a leitura do relatório que pede o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer ser feita, era necessária a presença de 51 deputados. Somente 14 compareceram.
O recesso parlamentar começa oficialmente hoje. Por isso, uma nova tentativa será feita só em 1º de agosto. A leitura é uma das etapas do rito da denúncia antes da votação, prevista para o dia 2 de agosto. Mas o futuro do processo depende da presença de 342 deputados no plenário. Sem esse número mínimo, a sessão não é aberta. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, declarou que vai colocar a denúncia em votação todos os dias até atingir o quórum mínimo. Maia também disse que vai dar falta para o parlamentar ausente. O presidente Michel Temer é acusado pela Procuradoria-Geral da República de corrupção passiva com base nas delações da JBS. Partidos da oposição protocolaram um pedido de investigação na Procuradoria-Geral da República para saber se a verba das emendas parlamentares determinada pela Constituição foi usada para comprar votos. Na representação, os parlamentares incluíram uma conta de 260 milhões de reais em dinheiro público liberado para projetos defendidos por 40 deputados da base que votaram a favor de Temer na Comissão de Constituição e Justiça. Outros 140 milhões teriam ido para emendas apresentadas por deputados da oposição que votaram pelo arquivamento da denúncia ou se abstiveram. Os oposicionistas também afirmam que o ritmo de liberação dos recursos para emendas parlamentares em ano de crise era lento até junho, quando a denúncia contra Temer foi encaminhada à Câmara. No mês passado, disparou para 1 bilhão e 500 milhões e neste mês já está na casa do 1 bilhão e 900 milhões de reais, com a liberação 20 vezes maior do que nos meses anteriores à denúncia. Agora cabe ao Ministério Público investigar se onde há fumaça, há fogo. Os empréstimos liberados pelo BNDES a grandes empresas estão na mira da Justiça. Possíveis irregularidades colocaram em xeque a principal função da instituição. Para as pequenas e médias empresas, o crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social despencou esse ano. Passou de 2 bilhões e 800 milhões de reais em janeiro para 1 bilhão e 100 milhões de reais em maio. A metalúrgica na Zona Leste de São Paulo produz cerca de meia tonelada de peças por dia. Para aumentar esse número, o Humberto correu atrás de um financiamento no final do ano passado. Modernizar meu parque fabril hoje, com certeza, e também ter capital de giro para compra de matéria-primas, para você se prevenir para alguns percalços que acontecem na produção. Mais peças, faturamento maior, mais empregos. Mas nada disso aconteceu. O empréstimo junto ao BNDES não foi liberado. Uma das regras principais deles é você não ter débitos com tributos federais. Agora, grandes empresas devedoras, que estão na lista de devedoras do governo federal, conseguem essas linhas. Isso que eu gostaria de entender. E não são só as máquinas aqui da indústria do Humberto que poderiam produzir bem mais. Uma pesquisa realizada pelo Sindicato da Pequena e Microindústria de São Paulo mostrou que apenas 1 em cada 3 empresas conseguiu acesso a linhas de crédito no mês passado. Para grandes empresas, o cenário é outro. Entre as 3 maiores beneficiadas pelo BNDES estão Petrobras e Odebrecht. Juntas, as duas companhias envolvidas na Operação Lava Jato receberam 180 bilhões de reais desde 2001. Também alvo de investigação, a JBS ficou com quase 40% do dinheiro liberado pelo banco para o setor de carnes. Os empréstimos colocaram em xeque a atuação do BNDES. No início do mês, o Tribunal de Contas da União autorizou uma auditoria dos investimentos feitos pelo banco, criado para estimular o desenvolvimento econômico e social. O sentido do BNDES é positivo. O problema é o que fizeram com o BNDES. O BNDES usa dinheiro público para emprestar às empresas, com juros baixos, que teria provocado um rombo nas suas contas de 400 bilhões de reais. Agora, o banco quer mudar a taxa de juros dos empréstimos. A TLP, que é a nova taxa, me parece bastante mais competente para isso, né? Uma taxa que leva em consideração os juros futuros, tem uma parte variável, ela faz muito mais sentido do que nós temos hoje. A seguir, Venezuela pode sofrer sanções internacionais se Nicolás Maduro mantiver a convocação de uma Assembleia Constituinte para o próximo dia 30. E mais, o governo dos Estados Unidos autoriza a emissão de 15 mil vistos para trabalhadores sazonais por causa da falta de mão de obra não qualificada. Agora as notícias internacionais, as chuvas que castigam a China e a Turquia, a decisão do governo dos Estados Unidos de abrir as fronteiras a trabalhadores estrangeiros e mais um capítulo na polarização da Venezuela. O
presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, mantém a convocação de uma Assembleia Constituinte para o próximo dia 30, apesar do plebiscito simbólico realizado pela oposição. No último domingo, mais de 7 milhões de venezuelanos se manifestaram contra uma alteração na Constituição. Depois da votação, o governo dos Estados Unidos e representantes da União Europeia ameaçaram impor sanções caso o presidente venezuelano insista no pleito. Maduro chamou a reação de ingerência no país. O Brasil também se manifestou contra a convocação. Contrariando uma promessa de campanha sobre a imigração, o governo dos Estados Unidos autorizou a emissão de 15 mil vistos para trabalhadores sazonais, devido à falta de mão de obra não qualificada. Com isso, Donald Trump acena ao lobby feito por representantes das indústrias pesqueira e hoteleira e diz que essa é uma forma de preservar a indústria nacional norte-americana. Os temporais continuam a castigar a China. Um vídeo gravado com o celular mostrou a força dos ventos na cidade de Ruili, no sudoeste do país. Até agora, os alagamentos já deixaram 18 mortos. Na Turquia, a cidade de Istambul também foi castigada. Até a estação de metrô ficou embaixo d'água. Não há registro de vítimas. E chegou a hora do esporte com o Cadu Cortez. Oi, Cadu. Tudo bem, Ana? Boa tarde. Tudo bem. Tranquilo. Salve, Cadu, bem-vindo. Salve, vamos lá, nossa hora do esporte desta terça-feira. A gente começa falando de um acidente feio que chamou a atenção durante as disputas desta segunda-feira do Mundial de Atletismo Paralímpico que aconteceu em Londres. Vamos ver. Durante a final da prova dos 800 metros da categoria T54 para cadeirantes, o britânico Richard Chiassaro vinha lutando pela segunda colocação quando, ao entrar na última curva da prova, perdeu o equilíbrio e trombou com o chinês Liu Shenmian. Além dos dois, também foram para o chão o americano Daniel Romachuk e o tunisiano Yassine Garbi. Chiassaro ainda conseguiu se levantar e concluiu a prova. Outro envolvido que também cruzou a linha de chegada foi o americano Romachuk. O chinês e o tunisiano não conseguiram voltar para suas cadeiras. O ouro foi para o suíço Marcel Hug, que cruzou a linha de chegada em 1 minuto, 37 segundos e 64 milésimos, seguido pelo chinês Yang Liu e pelo tailandês Saishong Kong. No entanto, horas depois do acidente, o Comitê Paralímpico Internacional anunciou a anulação da prova e a remarcação da final para sexta-feira. Considerado culpado pela batida, o britânico Richard Chiassaro foi eliminado e não terá chance de correr novamente. Surf, vamos aos resultados da etapa do Mundial que está na África do Sul. Em 2015 foi traumático. Mick Fanning foi atacado por um tubarão. Nada de mais grave aconteceu. De lá para cá, estão usando um sistema de boias que aparentemente evita a aproximação dos animais. Pois bem, competição liberada. Adriano de Souza, um mineirinho que em 2012 tornou-se o primeiro brasileiro a ser campeão em Jeffreys Bay, diante de Johan Duru, era um dos favoritos ao título esse ano. No reencontro com o francês, mineirinho levou o troco e amargou a eliminação na terceira fase da sexta etapa do circuito mundial. Apesar do revés, o Brasil tem motivos para comemorar. Depois de garantir um tubo impossível e um desempenho de gala pela estreia, Gabriel Medina derrotou o Baby Durbridge e avançou. O paulista de São Sebastião soube escolher as maiores ondas com velocidade, fluidez e variedade de movimentos. Após emplacar nota 8 em uma bomba, Medina garantiu a vaga. Outro brasileiro, Felipe Toledo, se classificou à quarta fase sem precisar entrar no mar. Kelly Slater quebrou o pé numa sessão livre e está fora do campeonato. Nessa onda aí, Filipinho tirou um 10 diante do japonês Igarashi na bateria anterior. E agora, no final da manhã, por volta de 11h30, horário de Brasília, a organização do Mundial decidiu suspender a quarta bateria que tinha o brasileiro Felipe Toledo por conta da presença de 2 tubarões na água. A Polícia Federal investiga se existe relação entre a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Chapecoense e a empresa aérea Lamia, no caso da tragédia em novembro do ano passado. Vamos ver. As autoridades apuram por que, em meio a alternativas de voos comerciais, foi contratada a Lamia, empresa aérea boliviana dona da aeronave que caiu e matou 71 pessoas no dia 29 de novembro na Colômbia, com atletas, cartolas, comissão técnica, convidados e jornalistas. A polícia também investiga se as equipes brasileiras eram obrigadas a usar serviços da companhia por determinação da Comebol. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos também conduz uma apuração sobre a tragédia e ouviu
sobreviventes. Antes do desastre, na véspera do jogo da ida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia, a Lamia teve 4 pedidos de voar para o Brasil negados pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Além disso, a empresa estava sem seguro por ter atrasado o pagamento da pólice. Outros problemas apontados foram pane seca e excesso de peso na aeronave. Luiz Antônio Palaoro, vice-diretor jurídico da Chapecoense, disse que foi a Lamia que ofereceu serviços para o transporte. Pois é, e a seleção argentina também usou a companhia aérea 19 dias antes do acidente para ir a Belo Horizonte enfrentar a seleção brasileira pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Valeu, Cadu. Até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, Cadu. Tchau. Jornal Cultura, primeira edição, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o JC Debate, que hoje fala sobre a 15ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP. Para você, uma ótima tarde. A gente se vê aqui amanhã no mesmo horário. Tchau.